Está no ar, aqui na Clube, o programa Alô Vereador. Prezados amigos, tenham todos um bom dia. Começa agora aqui na Clube o Alô Vereador. Programa que voltou ao ar na última semana com tudo. Recebemos inúmeras mensagens que não foram passadas inclusive ao vereador devido ao tempo ser bem curto. Apenas 15 minutos de participação. Você que quer participar ou tem alguma pergunta ao vereador, mande pra gente no nosso WhatsApp 988765300 ou ligue no 3551-1245. O sorteio foi realizado previamente com a presença dos colaboradores da Câmara e hoje recebemos o vereador Jorge Batista Bento da Paz, o Jorginho. Jorginho, bom dia, tudo bem? Bom dia, Rafael. Bom dia aí os amigos aqui da Clube FM e também a todos os ouvintes. Jorginho, é notável uma grande movimentação do senhor para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar o sistema de iluminação fotovoltaico dos trevos. Pode explicar melhor o motivo da denúncia e se já foi protocolado o pedido? Então, Rafael, primeiro, não precisa chamar de senhor não, pode ser Jorginho. Primeiro, tem gente comentando assim, que a gente nunca agrada a todo mundo, né? Tá chegando a eleição, aí tá fazendo barulho de forma denunciativa com essa questão, como se tivesse nada de errado. Para quem acompanha o trabalho da gente, não só desse mandato, mas dos anteriores, sempre viu que o meu perfil, além de propositivo, né, apresentando projetos e tal, também é fiscalizatório. Por exemplo, antes só de chegar na questão da CPI, eu denunciei no início do mandato a questão dos agentes comunitários de saúde laranjas. Mais de 20 agentes comunitários sendo estagiários sendo colocados como laranjas no lugar de agentes comunitários de saúde para poder receber recursos da União. Isso está sendo apurado, tem inquérito aberto no Ministério Público Federal. Conselhos municipais, fiz um levantamento, 8 conselhos de extrema importância, de idosos, deficientes físicos, de economia solidária, enfim, conselhos importantes para a cidade, estava inativa há anos. A Casa dos Conselhos, que estava no plano diretor desde 2005 como política pública de prioridade, até hoje não tinha sido colocada em prática. Uma denúncia nossa no Ministério Público fez com que a prefeitura nomeasse os integrantes dos conselhos, estão aí ativos, e criar a Casa dos Conselhos. Denúncia nossa também. Primeiro entrei com um projeto de lei para que estagiários de Câmara e Prefeitura passassem por processo seletivo. Por quê? Porque estava tendo muita indicação política. É secretário indicando, é servidor público indicando, é cargo de confiança indicando, vereador indicando. Então quem tinha um pouco mais de cunha tinha mais acesso a essas vagas de estágio. Agora os que não tinham eram prejudicados. Como a Câmara rejeitou o projeto nosso, representei no Ministério Público. O Ministério Público fez, né, os 2 órgãos agora fazer processo seletivo. A partir de quando? Já teve no fim do ano e no início desse ano também, tanto por parte da Câmara quanto por parte do Executivo. Então a fiscalização da gente sempre está tendo a questão do IPTU com base nas imagens aéreas. Não que eu seja contra isso, mas o que acontece nas principais cidades? Viu que tem uma área construída maior nessas imagens aéreas, manda um fiscal lá para ver em loco, lá fazer a metragem. Aí sim, obrigar a cobrança, né, a atualização do cadastro e aumentar o valor. Coisa que não aconteceu em Gospé. Então também tem denúncia entrando nesse sentido, tem umas 8. E essa é mais uma delas. E para mim é uma das mais graves. O que acontece? 2 milhões de reais foram gastos para iluminar os 3 trevos, Japi, Hyundai e o Davime. Sistema fotovoltaico, né, que capta energia solar. 2 milhões de reais, são 140 postes, 14 mil reais cada poste de iluminação daquele. Foi um auê na época, né, perto das eleições de 2016, deu um impacto muito grande. A prefeitura foi na mídia, primeira cidade do Brasil, o que já não era verdade. Que tem outras cidades que já tem esse sistema há algum tempo. Mas enfim, foram também no material de publicidade, né, do então candidato a prefeito do grupo, falando que o sistema era inovador,
que além de ser autossuficiente, né, ou seja, não pagaria nada na iluminação dos trevos mais para a CEMIG, ainda geraria créditos, né, com o que gerasse a mais de quilowatts pela energia solar para pagar contas de creches, escolas, pós-saúde e outros prédios públicos. Em 2018, mais ou menos em março, abril, eu interessado na situação, falei, será que esse sistema está funcionando certinho mesmo? Tão caro que ficou, 2 milhões de reais. Eu fiz alguns questionamentos para a prefeitura, e do qual eles confessaram que até então não tinha funcionado via sistema solar, que estava pagando para a CEMIG. E quando foi instalado, eles prometeram que entregaria essa energia sem custo aos cofres públicos? Sim, é autossuficiente, isso aí está documentado, né? Ele seria autossuficiente e geraria créditos, né? Então, aí eu falei, mas todo mundo acha que desde 2016, quando inaugurou, estava funcionando com o sistema solar e ia batendo as contas de energia aí dos prédios públicos, né? Com o que estava gerando a mais de crédito. Então, foi uma primeira questão, eu pedi uma prestação de contas, por que não estava funcionando, e durante alguns meses eu fui acompanhando. Então, esse processo começou em 2018, fevereiro para março, mais ou menos, né? Chegou mais no fim do ano, tá resolvendo, chegou um momento que falou que já estava resolvido. Aí, inclusive gerando, já tinha 2 inquéritos abertos, um em Belo Horizonte na área criminal e um aqui no Ministério Público na área civil, né? Com o Dr. Cláudio Marins, e o de Belo Horizonte foi arquivado, alegando a fundamentação que a prefeitura manifestou que já estava tudo certo. Foi onde que eu aprendi como que faz a leitura do sistema, sozinho, fui lá por conta e fiz um relatório. Fui lá, fiz as medições, no outro dia, 24 horas depois, voltei, e isso não tinha uma nuvem no céu nesses 2 dias que eu fui lá. E na hora do comparativo, o que gastou em 24 horas e o que gerou em 24 horas, para minha surpresa, né, vi que o sistema estava gerando apenas 30% do que consome. Isso operando no máximo, né? A gente levar em consideração aí que tem dia que chove, tem dia que tá nublado o tempo, provavelmente esse sistema não chega a 30%. De quem que é o sistema? Quem foi que fez todo o projeto? A prefeitura fez um pré-projeto, né, um projeto básico, anexou no edital de licitação 004/2015, 3 empresas participaram, uma de Pouso Alegre que ganhou, mas enfim, demoraria a 14 mil reais, gerando 30%, demoraria 50 anos para se recuperar os 2 milhões. Isso levando em consideração só as placas. Só que as placas, elas só duram 25 anos, no máximo, né? Temos 2 questionamentos em cima disso. O primeiro é da ouvinte Mariana, que mandou assim, a iluminação nos trevos nos ajudou demais, tanto que reduziu os acidentes do trevo da Vime. Isso já não é suficiente? Questionamento da ouvinte Mariana. Olha, e depois eu vou fazer tudo que envolve dinheiro público e tem que envolver eficiência, né? E não se pode lesar o erário. Por que não iluminou? Então, igual tá fazendo lá no bairro, inaugurou lá um bairro agora com as iluminação de LED, entendeu? A iluminação de LED, ela é econômica. Agora, o sistema fotovoltaico que fez ser tão caro, então que colocasse os postes lá com a iluminação LED, apesar que, aí que tem municípios que ele é autossuficiente realmente e gera créditos. O sistema de Guaxupé que tá aí, vamos dizer assim, ineficiência. Então isso tá aqui em Guaxupé, eu fiz uma complementação na denúncia, em Belo Horizonte pedi a reabertura, a CPI teve 6 assinaturas, deveria ter tido 13 para apurar uma questão tão grave, e o resultado vai vir, vocês podem ter certeza que as respostas virão, mas que está havendo lesão aos cofres públicos, para mim está muito claro. Essa é a próxima pergunta, abre aspas, com a atual geração de energia solar do sistema, a prefeitura só irá recuperar o investimento de 2 milhões de reais em aproximadamente 50 anos, mas as placas fotovoltaicas têm duração média de 20 a 25 anos. Os demais componentes, como inversores e outras peças, têm duração de 3 a 15 anos, fecha aspas. Trecho de uma publicação sua em redes sociais. Caso seja considerado que o sistema implantado é inoperante, qual seria sua sugestão para que o município não sofresse sem o valor investido e sem também a iluminação? Bom, isso é simples. Os responsáveis direto nessa contratação devolverem do bolso deles
com as multas que a lei de improbidade administrativa prevê aos cofres públicos. É assim que funciona. E se for o caso, cadeia em quem tem que levar cadeia. Ouvinte Dorival pergunta ao vereador se ele acha que está tudo correto entre Copasa e Guaxupé. Se o bom relacionamento que ele tinha com o governo de Minas não poderia auxiliar o cidadão guaxupeano e o porquê de não ter movimentado até hoje. Ouvinte Dorival. Bom, o governo de Minas agora é o Partido Novo, né? O período que eu estive no governo de Minas com o governador Anastasia, graças a Deus, além do aprendizado, eu falo que foi tipo uma faculdade na área de gestão pública, porque eu sempre ligado ao legislativo, apesar de em 2 anos ter sido presidente da Câmara, trabalhando mais na execução, né, das questões, sendo ordenador de despesa, mas é diferente de estar lá na cidade administrativa, vendo o dia a dia, como que funciona cada secretaria, e conseguimos muita coisa para Guaxupé, incluir Guaxupé em vários programas, ajudamos as cidades vizinhas também, enfim, essa relação boa que a gente tinha lá com o senador, né, hoje senador e então governador Anastasia, contribuiu muito com a cidade. Agora, isso é importante, agora é o do Partido Novo, né, então cabe aí ao prefeito. Eu não tenho vínculo, não tenho contato com o governador do Novo. Eu manifestei na Câmara no início do mandato, a hora que o prefeito estava criticando muito ele, né, que teria que ter um pouco de paciência, ele estava no início de governo. Eu até falei, eu não votei nele, mas torço para dar certo o governo dele, né, porque é importante para Guaxupé e é importante para o estado de Minas, que está numa situação lamentável, né, e acredito que o prefeito acabou que de certa forma absorvendo isso também, tanto que tentou aproximar, acho que aproximou melhor e está tendo mais vínculo ao governo do estado. Até aproveitando esse gancho, tem um ouvinte que mandou pra gente que ele quer saber a respeito da taxa de esgoto da Copasa, que existem outras cidades que estão conseguindo quebrar o contrato e resolver isso. Será que tem alguém que poderia tentar encabeçar isso pelos guaxupeanos? Olha, essa questão da taxa de esgoto, primeiro a gente tem que lembrar a população que ela foi criada ali em 98, 99 pelo atual vice-prefeito Dr. Eber, no valor de 30%, né? Era algo assim inédito, pelo menos na nossa região aqui. Cobrou-se ela por muito tempo, nunca tratou. Eu fiz uma denúncia no Ministério Público, diretamente em Belo Horizonte. Eles entraram com uma ação com base na minha denúncia, nos documentos que eu encaminhei. E pouco depois, acredito que no ano de 2005, salvo engano, ela derrubou, ela foi extinta. Não, a população ficou muitos anos sem pagar a taxa de esgoto depois que ela foi criada. A lei caiu. Ocorre que em 2012, né, já na gestão do Roberto, a Câmara acabou não aprovando o projeto da autarquia que ele propôs, então eles aprovaram essa renovação do contrato com a Copasa, algo que eu achei totalmente errado. O município, ele tinha que ter repassado para a Copasa, renovado na parte de abastecimento de água, não o tratamento do esgoto. O município poderia conseguir, igual conseguiu aquela verba da Funasa, conseguir emenda parlamentar, Ministério das Cidades, fazer aos poucos, não é de uma vez que se faz uma obra desse tamanho, mas não lesaria a população de Guaxupé com essa taxa de esgoto. Então a minha briga com a taxa de esgoto é lá de trás. Quando aprovou essa lei de 2012, eu fui estudar a ata, estudei toda a documentação, achei uma brecha, fiz uma denúncia, e com base nessa denúncia foi dada entrada a uma ADIM e uma ação civil pública, do qual suspendeu por alguns meses a cobrança, né? Acho que a população, né, ficou em um período suspenso. Só que a Copasa é muito forte também. Aí qual que foi o último passo? Né? A gente fica ali estudando, tentando achar uma brecha para derrubar, porque eu sou inimigo dessa taxa, né? Aprovamos uma emenda na lei orgânica do município, então está na nossa lei orgânica aprovado a proibição da cobrança da taxa de esgoto. É um fato novo, encaminhamos um ofício, né, um requerimento aprovado no plenário ao prefeito para que ele notificasse a Copasa. O prefeito até notificou a Copasa, mas ela não está cumprindo, ela tá infringindo a lei municipal. Agora, o que acontece? O prefeito, ele tem que entrar com uma ação com base nessa nova lei, proibindo a cobrança, né? E na justiça falou assim, olha, a Câmara aprovou isso aqui, ó, não pode cobrar mais. O judiciário, faça, já que eles não atenderam a minha notificação extrajudicial, faça o cumprir. Mas o prefeito poderia fazer isso, sendo que não foi ele que assinou?
que foi feito em outro mandato? Ele poderia... Claro, ele é o atual gestor. Ele poderia quebrar o contrato com a Copasa se ele quisesse. Ele não tá tendo peito para isso. Raimundo do Cocai está nos ouvindo e questionou que este ano recebeu mais uma taxa vindo da vigilância sanitária. Os vereadores têm conhecimento de todas essas taxas que são cobradas aos estabelecimentos abertos em Guaxupé? Sim, inclusive só teve um voto contra nesse projeto, que foi o meu. Foi aprovado em plenário pela Câmara, assim como também foi aprovado no final do ano passado um aumento de até 100% no ISS, de várias modalidades, por exemplo, na área da saúde, que foi onde que teve o maior aumento no ISS, e também teve 2 votos contrários. Eu leio muito as coisas que eu vou aprovar, né? Às vezes o pessoal não entende muito por que você votou contra e tal. Eu sou contra essas cobranças, né? A gente tem que... Tá vendo o governo federal Bolsonaro aquela medida de desburocratização, menos taxas, menos alvarás, menos burocracia, para coisa fluir, para gerar mais emprego. Aqui em Guaxupé é o contrário. Por exemplo, nesse pacote de projetos que a Câmara está votando, tem um lá, né, do Código de Posturas e tal, parece um código tributário novo. E sendo que a gente já tem de tanta taxa disso, taxa daquilo. Então, é aquilo, a população também tem que ficar mais atenta ao que está sendo votado na Câmara e quem votou a favor e contra, pressionar. Mas eu tenho minha consciência tranquilo quanto a essas questões. Essa é uma pergunta padrão que faremos a todos os vereadores que participarão do Alô Vereador. De 0 a 10, como você avalia o atual trabalho do Legislativo guaxupeano? Quanto tempo que eu tenho? 1 minuto. 1 minuto? Então, eu fiz uma relação aqui de projetos. Gente, eu tô no 4º mandato meu como vereador, já fui presidente da Câmara por 2 anos, formei em Direito, formei em Gestão Pública, pós-graduei em Direito Público. Eu acho que eu tô hoje no 4º mandato com mais experiência, mais bagagem para apresentar projetos, mais do que nos mandatos anteriores. Mas infelizmente, a cada 10 projetos que eu apresento, 8 é barrado. Se não é na Comissão de Justiça, na maioria das vezes, é até pela própria mesa e em plenário. Tem uma lista aqui de projetos que não foram aprovados, 50% de desconto do IPTU nas ruas sem asfalto, escolaridade mínima do ensino médio para compor a mesa diretora e a Comissão de Justiça da Câmara, projeto proibindo vereadores e quem tem cargo de confiança de intermediar consultas, cirurgias na saúde, porque isso implica naquele fura-fila SUS. Pra ter uma cunha pra alguém conseguir algo lá na saúde, se não é prioritário, lógico que tem uns casos prioritários, deficiente, pessoal mais idoso, que aí é obrigação do vereador. Mas normalmente tem gente que nem vai lá, procura o agente político, né? Ele faz esse fura-fila, né? Alguém é prejudicado. Enfim, então a relação de projetos aqui, né? Cereal com leite no cardápio das unidades educacionais do município. E a sua nota? Então, de projeto aqui tem uns 50 que a gente já apresentou, que foi aprovado até hoje, eu acredito que uns 8, 10. Essa, das câmaras que eu participei, essa é a que eu não me sinto tão à vontade igual nas anteriores, eu daria uma nota 4. Tem exceções, tem vereadores bons ali, mas se continuar nessa toada, igual teve uma renovação grande na anterior, que 2 foram reeleitos, acredito que nessa vai ser uns 3, 4 no máximo. Eu sou sincero, desculpe meus colegas, o pessoal, eu gosto assim de transparência e falar o que eu penso. Jorginho, agradecemos a sua presença e colocamos a Rádio Clube sempre à disposição. Na próxima quarta-feira, dia 9/10, teremos a presença da vereadora Luzia Angelini. Obrigado a todos que nos acompanharam e fiquem agora com Manhã na Clube. Bom dia a todos. A Rádio Clube de Guaxupé apresentou o programa Alô Vereador.